Maria Fernanda e hoje eu tô aqui para ajudar você que tá no ensino médio e ainda não decorou as figuras de linguagem, não sabe identificar, diferenciar. Eu recomendo você fazer algum tipo de anotação ou várias questões sobre isso, porque realmente é um assunto que cai muito no vestibular. Eu recomendo muito que você treine muito esses conceitos que eu vou falar aqui pra vocês. Uma coisa importante que eu vejo pouca gente falando sobre é que as figuras de linguagem, elas são separadas em subgrupos ou grupos. Como assim? Normalmente, quando a gente vai estudar sobre figuras de linguagem, eles focam muito na hipérbole, na metáfora, na comparação, no eufemismo, mas esses termos, eles não estão todos juntos nas figuras de linguagem. Eles têm grupos diferentes. Por exemplo, a metáfora, ele está no grupo semântico, figuras de palavras, enquanto a hipérbole, ela está na figura de pensamento. Então, são duas palavras que são aplicadas, entre aspas, em conceitos diferentes, entende? Eu acho muito importante vocês saberem dessas diferenciações de grupos para talvez ficar mais fácil de vocês identificarem quando caem nas questões. O primeiro grupo que eu vou explicar aqui para vocês é o grupo semântico, o grupo figuras de palavras. Nele a gente tem a metáfora, a comparação, a metonímia, a catacrese e a sinestesia. A metáfora é quando a gente usa um tipo de comparação que está implícita. Ou seja, a gente não usa palavras que normalmente já dão um ar de comparação. Como assim? Como, o tal que... essas palavras, sabe? De comparação. Ela é uma estrela. É uma metáfora. A pessoa não é literalmente uma estrela, então tem meio que um sentido figurado ali por trás. Ou ela é o amor da minha vida. Uma pessoa não pode ser, de uma forma literal, o que representa, de uma forma física, né, vida ou amor de alguém. Então, uma forma figurada é uma comparação ali meio que sentimental, mas exagerada, sabe? É uma comparação ali que não tem, de forma explícita, que é uma comparação, entende? É como se fosse uma afirmação equivocada. Agora, diferente da metáfora, a gente tem nesse grupo das semânticas a comparação, que aí sim a gente vê palavras do tipo como, ela é como um ar fresco, ela é linda como uma modelo, esse tipo de coisa, entende? A metonímia, ela é um pouquinho mais complicada, mas se você prestar atenção no que eu vou falar agora, você vai conseguir identificar ela assim. A metonímia é uma figura de linguagem que você troca uma palavra por outra que pode ter o mesmo sentido ali naquele contexto. Como, por exemplo, trocar o autor, a obra pelo autor. A frase mais famosa que a gente sempre vê de exemplo é: eu li Machado de Assis. Você leu o livro do Machado de Assis, você não leu Machado de Assis. Ou bebi um copo de leite. Você não bebeu o copo de leite, você bebeu o leite que estava dentro do copo. Outro exemplo de metonímia muito comum que vocês podem usar para sempre lembrarem do que é metonímia é quando a gente troca a marca pelo produto. Como assim? Quando a gente fala, vou comprar uma Gillette para me barbear. A Gillette é a marca, você vai comprar ali o Presto Barba, né? Eu acho que é Presto Barba o nome. A próxima figura de linguagem é a catacrese. Catacrese também não é muito difícil de diferenciar, porque você precisa tomar um pouquinho mais de atenção. Mas catacrese é quando você usa palavras que não têm um sentido real relacionado àquela coisa, mas é uma palavra de sentido figurado que você usa porque você não sabe o nome específico daquela coisa. Por exemplo, pé de alho, pé de mesa, braço de sofá. Outra que vocês provavelmente não sabiam que existe é o embarcar no avião. Embarcar vem de barco, então o certo não seria embarcar no avião, embarcar no carro. Isso é um sentido figurado, isso tá errado. Mas a gente não sabe a palavra real que a gente pode usar para aquela situação, entende? Fica aí essa reflexão para vocês. Uma coisa que eu acabei de descobrir, eu acho que é importante que vocês saibam também, é que a catacrese é um tipo de metáfora. Vocês sabiam disso? A catacrese é considerada uma espécie de metáfora cristalizada ou desgastada. Ela acontece quando usamos uma palavra em sentido figurado por falta de um termo próprio para nomear algo. Esse uso se torna tão comum no dia a dia que perdemos a percepção de que é uma figura. A próxima figura de linguagem no grupo das semânticas é a sinestesia. Essa eu acho que não é muito difícil de vocês lembrarem, porque ela é muito famosa, porque algumas pessoas têm uma condição com esse nome, né, de sinestesia. Na língua portuguesa, a sinestesia é quando palavras que fazem parte de diferentes sentidos humanos se misturam em uma única frase. Como, por exemplo, cheiro doce. O doce tá ligado ao paladar, não ao nosso olfato. Então não tem como a gente dizer que um cheiro é doce. Ou voz aveludada. Aveludado tá ligado ao tato. Voz né, aqui que eu esqueci o nome. Então é quando dois sentidos
Dois sentidos diferentes em uma única frase. Isso é sinestesia. Agora a gente vai para a figura de pensamento. A gente tem a ironia, a hipérbole, o eufemismo, a antítese, o paradoxo, a prosopopeia, a gradação e a apóstrofe. Ou apóstrofe? A apóstrofe, eu acho que é a apóstrofe. Eu não sei como vocês vão criar essa relação na cabeça de vocês, mas tentem, sabe? Tentem conseguir diferenciar na cabeça de vocês por que a antítese, a ironia, tá no grupo de pensamento e não no grupo de figuras de linguagem, sabe? No grupo semântico. Tentem fazer essa relação na cabeça de vocês, que vai ficar muito mais fácil. Primeiro a gente vai explicar a ironia, que eu acho que é o mais fácil. É quando a gente fala uma coisa, mas quer expressar o contrário do que a gente falou. Próxima figura de linguagem é a antítese. Essa não é muito difícil também. Antítese, anti, a gente já sabe que são alguma coisa oposto a algo. Então, sempre que você lembrar de antítese, lembra que são coisas opostas. Então, antítese é quando tem duas palavras na frase com sentidos opostos. Como, por exemplo, ele riu e chorou, feliz e triste. Ele se encontrava feliz e triste ao mesmo tempo. Ele estava com fome, mais saciado, entende? Próxima figura de linguagem é o paradoxo, mas eu acabei de descobrir que ele também pode ter outro nome e a gente nunca se sabe como tá a mente do cara que tá fazendo vestibular. Então lembrem que paradoxo também pode ser chamado de oxímoro, que são ideias contraditórias. Como diferenciar antítese e paradoxo? Vamos lá, deixa eu tentar explicar pra vocês. Antítese, por que estou cheio? Estou com fome, mas saciado, não é um paradoxo. Pessoal, você pode falar que tá com fome e você pode falar que tá saciado da mesma forma, porque por mais que elas sejam palavras que tem... Quem tá com fome não tá saciado, né? Mas o porém dessa questão, pessoal, é que você pode estar com fome, mas tá saciado. Essa frase é uma antítese, porque fome é uma coisa psicológica, ela é uma coisa que não é literal, entende? O paradoxo, ele já são ideias que são completamente contraditórias e elas não podem estar na mesma fase porque são coisas como, já sei, vamos fingir que a gente tem uma coisa que tá ali no sentido figurado, sabe? E outra coisa que já é mais física, como por exemplo a fome e a saciedade. A saciedade já é uma coisa mais literal, enquanto a fome já tem vários sentidos. Pode ser fome emocional, pode ser fome de doce, pode ser esse tipo de fome. Já a saciedade, não. Já o paradoxo, eles são é como se tivesse pegasse duas palavras que têm sentidos diferentes e que estão, por exemplo, no mesmo sentido, tem o mesmo sentido físico, entre aspas, mas não tem como acontecer as duas ao mesmo tempo. Entendeu? A antítese, você consegue se imaginar, certo? Com fome, mas saciado, não consegue? Normalmente quando a gente come alguma coisa e enche, mas ainda tá com vontade de outra, a gente ainda vai falar que tá com fome, entende? Eu tô saciada, mas ainda tô com aquela fome, entende? É uma coisa assim que dá pra usar. Já nas frases do paradoxo, você não consegue se imaginar naquela situação. Como, por exemplo, estou preso em liberdade. Como que você tá preso em liberdade, sabe? São duas coisas que têm sentidos que não podem estar na mesma frase, porque elas são coisas não literais. Mas assim, quando você tá em liberdade, você tá em liberdade. Quando você tá preso, você tá preso. Não tem como você usar as duas juntas, porque são duas coisas de sentido físico, entende? Então, não tem como você... Ele se torna um paradoxo justamente por essa relação, sabe? Não sei se dá pra entender, não sei se dá pra explicar direito. Esse exemplo de antítese que eu dei pra vocês pode ter sido um pouco mais difícil de entender. Mas outro mais fácil é... O dia está frio, mas meu corpo está quente. Se fosse o dia está frio e quente, aí seria um paradoxo. Essa frase nem teria sentido direito. Mas quando ele fala, o dia está frio, mas meu corpo está quente. São duas palavras com sentidos opostos na mesma frase. Isso que faz ser uma antítese, entenderam? A relação deles era amor e ódio. Você consegue se imaginar uma relação que você tem amor e ódio pela pessoa. É uma coisa que é ali provável, entendeu? Outra frase, estarei lá, faça chuva ou faça sol. Chuva e sol são coisas diferentes, mas elas podem estar na mesma frase sem nenhum problema, porque a frase não vai se tornar ali um paradoxo, entenderam? É legal entender o que significa paradoxo em si. O café está quente e o leite está gelado. São duas coisas diferentes, mas tem duas palavras que têm ali uma relação, porque elas têm um sentido totalmente diferente na mesma frase. Isso é uma antítese. Agora, o paradoxo. Uma frase que é um paradoxo,
talvez bagunce a cabeça de vocês, mas talvez façam com que vocês entendam é a frase: esta frase é uma farsa. Essa frase é falsa. Se a frase for falsa, ela é verdadeira. Se ela for verdadeira, ela é falsa. Então cria um paradoxo ali infinito, entende? Não acaba, porque se ela for verdadeira, ela é falsa. Se ela for falsa, ela é verdadeira. Vocês estão entendendo o sentido? Outra frase muito famosa que é paradoxo, que é um paradoxo, é menos é mais. Então, se tem uma frase que você viu que tem duas coisas ali que são distintas, duas palavras ali que são distintas, mas que você vê ali que tá tentando trazer um sentido ali, um sentimento, uma reflexão, é um paradoxo. Agora, se for uma frase mais literal ali, que tem duas coisas juntas, duas palavras ali com sentidos opostos juntas, que estão ali na mesma frase, mas que podem, querendo ou não, no nosso dia a dia, a gente coloca elas duas juntas sem nenhum problema, porque uma meio que não anula a outra. Vocês estão entendendo? Como, por exemplo, faça chuva ou faça sol, eu estarei lá. Entende? A gente pode levar o paradoxo como se tivesse uma coisa por trás, entende? Uma reflexão. Agora, saindo do paradoxo, porque eu acho que essa parte demorou, a gente vai pro eufemismo. Eufemismo é quando você suaviza algum pensamento, alguma coisa, entende? Exemplo muito comum de eufemismo é, por exemplo, quando a pessoa faleceu e a pessoa fala, ele nos deixou. Esse é um eufemismo, a pessoa morreu, mas falar isso de uma forma, assim, no cotidiano você falar isso assim de uma forma tão direta, de um jeito meio, sabe? A gente usa essa questão de ele nos deixou, ela partiu. Esse é um tipo de eufemismo, sabe? Agora, a famosa hipérbole. A hipérbole é uma figura de pensamento que a gente usa pra exagerar alguma coisa. Como, por exemplo, esperei 1000 anos, morri de amor. Mas, Maria, por que morri de amor não é uma metáfora? Pessoal, lembrem que metáfora, a gente vai ter ali palavras de comparação que vão estar explícitas, sabe? Morrer de amor, você não consegue colocar ali no meio uma palavra de comparação, entendeu? Então ela é uma hipérbole justamente porque ninguém morre de amor, mas ela tá dando aquele exagero, sabe? Tá dando aquele... Entendeu? Prosopopeia. A prosopopeia, ou personificação, a prosopopeia, a gente tá se referindo a ações, sentimentos, entende? Não a características. É quando a gente dá sentimentos, ações, a coisas que são sem vida, sabe? Características, ações humanoides para coisas que são sem vida. Como assim? Se eu falasse aqui pra vocês que a gente dá características humanas pra coisas sem vidas, provavelmente vocês poderiam confundir ali com a catacrese. Tipo, pé de meia, pé de ser humano, mas a gente fala da mesa, que não tem vida. Mas isso não se encaixa, porque prosopopeia a gente tá falando quando a gente dá algum sentimento, como, por exemplo, o vento cantava. O vento não canta, quem canta é o ser humano, mas a gente coloca que o vento cantava pra não falar outra coisa, dar um ar ali mais sentimental. Também tem a música do Luan Santana. A lua, ela não beijou o mar. Quem beija é o ser humano. Mas a gente dá esse sentido ali pelo sentimento, sabe? Entendeu? São quando a gente tá adquirindo sentimentos, ações pra coisas inanimadas. Gradação, pessoal. A gradação, ou também conhecida como clímax, é quando a coisa vai subindo, sabe? É quando a gente tem uma frase ali no texto, começa ali num, sabe? Tá no nível aqui, aí depois tá no nível aqui, depois tá no nível aqui, entendeu? Isso é o clímax, essa é a gradação. Sussurrou, falou, gritou. Tocou, mexeu, bagunçou, entendeu? Outro exemplo de frase, de clímax ou gradação. No restaurante eu sentei, pedi e comi. Paguei. No restaurante eu sentei, pedi, comi, paguei. Outra frase que eu vou ler aqui pra vocês. Em pouco tempo, ele passou de estagiário a funcionário, depois a chefe e, por fim, a tirano. Então, tipo assim, é quando as coisas vão elevando, sabe, assim, no grau. Não precisa ser sempre pra cima, pode ser decrescente também. Mas é quando, sabe, quando tem o clímax, sabe, do filme. Quando, um filme de terror, por exemplo. A mulher escutou um barulho na casa dela. E aí, ela viu alguém passando, de repente a pessoa pulou nela, entendeu? Isso é um tipo de gradação, isso é um tipo de clímax. Agora, apóstrofe. Apóstrofe não tem muito o que falar, é tipo um tipo de chamamento, sabe? Tipo, Ave Maria, ó Deus, ó céus, ó Jesus, ai meu Deus. Isso é um tipo de apóstrofe. Gente, essa luzinha aqui, eu não sei o que acontece, cara. Eu usei ela... 5 minutos ela já descarregou. A figura que a gente tem é a figura de som, que a gente só tem 3, que é a aliteração, a onomatopeia e a assonância. A aliteração é quando a gente quando tem uma repetição de alguma consoante na frase. São B, C, D, F, G, entenderam? Como, por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma, repetição da consoante R.
Agora, a assonância, ó, aliteração, consoante. Assonância, vogais. Então, as vogais é a repetição das vogais na frase. Como, por exemplo, arara, amava, mata. Tem a repetição da vogal A. E a onomatopeia, que é a repetição de sons. Como, por exemplo, tic-tac, miau, au-au, toque-toque. São onomatopeias por conta de tentar estar representando esses barulhos, sabe? Da natureza, das ações humanas. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se eu falei alguma bobagem, vocês coloquem aqui nos comentários. Falem o que eu errei. Se vocês acham que eu posso fazer alguma coisa pra melhorar, me avisem também. Um beijo, deixem um like, se inscrevam e até o próximo vídeo. Tchau!